Boa tarde, está começando agora mais um Extra Classe Web TV ao vivo. E hoje nós vamos conversar com a coordenadora geral do SINT-RN, a professora Fátima Cardoso. Nós vamos falar sobre a CONAP 2018, que é a Conferência Nacional Popular de Educação. Você pode mandar a sua pergunta ou sugestão através dos comentários. Boa tarde, Fátima. Obrigado por ter vindo e é um prazer ter você aqui de novo. Boa tarde, Denô. Boa tarde a todos os internautas, em especial os trabalhadores e as trabalhadoras em educação. E, Fátima, vamos abrir o programa aí falando sobre a CONAP 2018, né? Fátima, como é que nasceu essa conferência, né, que é fruto, né, da resistência das entidades, né, educacionais, entre elas a CNTE, que é a confederação que o SINT é filiado, e também o SINT-RN, não é isso? Então, Denô, nós nos anos 70, nos anos 80 e 90, nós tínhamos uma discussão com várias entidades nacionais e no período constituinte nós tivemos 40 audiências públicas para exatamente ter o formato, a formatação do artigo 212, 211, 214 e 216 da Constituição Brasileira, que trouxe uma renovação sobre a educação no Brasil. Mas ficou alguma coisa para ser regulamentado. Então, os governos Lula e Dilma, né, realizaram conferências nacionais de educação. A primeira conferência teve 3.500 delegados e a segunda conferência, que foi em 2014, 4.500 delegados. Você está falando da CONAI, né? Conferência Nacional CONAI. Da Educação. Eu estou exatamente a nomenclatura é distinta, né? Você está fazendo histórico. Eu estou fazendo um histórico para que as pessoas possam compreender por que nasce a CONAP agora. Então, as conferências, elas produziram uma linha e uma concepção de educação. E abarcou todos os setores da sociedade, quer seja as escolas confessionais tinham sua representação, o setor privado, o setor S, a educação pública, enfim, todos estavam ali para discutir uma concepção de educação. E nós conseguimos ter definido, através da CONAI, e que foi para o Plano Nacional de Educação, a concepção de educação social referenciada. O que é isso? É uma educação em que comporte, não é, a universalização a partir da creche ao ensino superior, a gestão ser democrática, o financiamento da educação ele ser superior ao financiamento que já existia, o PIB, não é, crescer em investimentos na educação e daria exatamente a oportunidade do povo brasileiro ser participante disso. Acontece que recente, com o golpe e com a entrada de Mendonça Filho como ministro da Educação, ele retira o conceito de educação que a gente tinha já referenciado nas CONAIs, que ocorreram nos municípios, que ocorreram nos estados, que ocorreu a nível nacional. E essa diretriz, vamos dizer assim, ela tem uma importância muito grande, porque ela diz qual é o tipo de educação. Então, o que faz ele? A primeira coisa é que ele quer que tenha uma educação bancária, uma educação de ensinar a ler, escrever e contar bastante, com o ensino médio sendo terminalidade. Segundo, ele coloca a Federação das Indústrias para participar do grupo que fazia composição com a CONAI. Terceiro, não queria investir nenhum centavo para a realização das conferências. Então, diante a posição autoritária, conservadora, postulada pelo ministro da Educação, nós não tínhamos outra alternativa a não ser organizar a resistência. E organizamos a resistência com a saída de mais de 40 entidades do Fórum, entidades de cunho... O Fórum Nacional da Educação. Sim, que era ligado ao MEC. Eu esqueci que tem um outro componente que exatamente todas as decisões viriam do gabinete do ministro. Então, isso não é nada... É importante explicar, né, Fátima, para todo mundo que está assistindo, que isso foi a partir da portaria 577, em abril desse ano, né, do MEC, que muda a configuração da CONAI, né, da Confederação Nacional da Educação. É importante a gente explicar essas siglas todas. Né? Conferência. Da conferência, isso. Conferência Nacional. Conferência Nacional.
daí, como você está falando, nasce a resistência. Nasce a resistência, né? Por quê? Da CNTE e das demais entidades. Foram 40 entidades que saíram do fórum, porque não dava para construir uma conferência onde ela abortava todos os princípios que a gente tinha discutido com todos os setores da sociedade. Há setores da sociedade que diz que as conferências, não é, elas foram extremamente importantes, inclusive para as relações, porque ela se deu através do voto, votando. Você tinha delegação, por exemplo, do Sistema S. O Sistema S estava lá disputando com os sindicalistas, estava disputando com as minorias, estava disputando com setores da igreja, estava disputando com setores da iniciativa privada com uma outra conotação. E nós não podíamos estar numa conferência onde ela rasga tudo. Ou seja, vai ser uma educação propedêutica, que é aquela educação de ensinar por ensinar. Não existe financiamento, porque foi quebrado, inclusive Zé Serra quebrou o financiamento dos royalties do petróleo e do pré-sal para a educação. Não haveria, de maneira nenhuma, oportunidade de se ter um debate em que se desse sustentação aos pilares da educação que a gente tinha conquistado anteriormente. Então, a partir daí, essas mais de 40 entidades, com centrais sindicais, movimentos sociais, academia, estudantes, homem do campo, os povos da floresta e das águas, os quilombolas, os negros, os índios, todo esse conjunto está vindo para fazer um contraponto ao desmonte que está sendo feito na educação. E aí, o que é que a gente queria mais? A gente queria um sistema nacional de educação, onde esse sistema nacional de educação tivesse uma responsabilização de assumir a educação, o município, o Estado e a União. Porque você sabe que hoje tem um sistema que é colaborativo. E esse sistema colaborativo, eles vêm através de verbas vinculadas, não é? E os estados e os municípios sempre reclamam que não tem investimento para manter a educação. Então, o nosso papel, nesse momento, é influenciar, dialogar com todos os setores para vir fazer o debate conosco. Por que fazer o debate conosco? Porque nós entendemos que para conquistarmos uma educação de qualidade socialmente referenciada, ou seja, aonde o menino do campo ele possa ter a oportunidade de chegar à universidade, aonde a escola não seja só para ensinar a ler e contar e o cidadão que sai de lá ser um peão, aonde esse ensino ele possa produzir uma escola que seja instrumentalizada com laboratórios, que seja instrumentalizada com diferentes salas, como são os IEFs, que os IEFs eles têm um ensino de segundo grau, mas é um ensino que, além de profissionalizar, ele também determina a condição do estudante chegar à universidade. E a partir desse contexto, nós entendemos que é preciso construir esse Sistema Nacional de Educação, é preciso insistir no governo em cumprir as metas do Plano Nacional de Educação, os 10% do PIB para a educação. É necessário ter outros investimentos, também oriundo de outros impostos, e não ficarmos pautados numa educação onde circunstancialmente se cria modelos. Nós queremos uma educação que seja uma política de Estado. E aí, como a gente não estava dialogando e como não tinha investimentos para se discutir isso e o governo cortou, então, nada mais razoável do que essas entidades fazer o que nós fizemos, por exemplo, no período constituinte, em que nós conseguimos 40 audiências públicas através do Fórum Nacional em Defesa e Promoção da Educação e do Ensino Público. Nós tivemos 40 audiências, inclusive eu representei o estado do Rio Grande do Norte, e o capítulo dedicado à educação é o capítulo que tem 90% daquilo que nós
estávamos nas ruas fazendo, na prática, exercendo, e esse é um momento muito diferente do que foi o período constituinte, mas também um momento promissor para que a categoria entenda a importância que tem. E eu queria aqui ressaltar, inclusive para os aposentados também, tem uma enorme repercussão diretamente, Denô, para os aposentados. Por quê? Acaba-se o custo aluno-qualidade, acaba-se a correção do piso, acaba o piso, acaba a integralidade e acaba a paridade. Então, veja como essa conferência, ela tem um papel político importante nesse momento. Aos estudantes, qual é o futuro que ele quer? Ele quer um futuro onde ele termine o ensino médio e vá servir de mão de obra barata e explorada, e tão explorada principalmente aí com a reforma que teve trabalhista, né, que passa a vigorar já a partir do dia 3 de novembro, todos os seus efeitos da lei. Imagina você, é isso que querem dar à nossa juventude? É isso que a juventude espera? É isso que a educação brasileira precisa? Claro que não. Os países que se desenvolvem, eles se desenvolvem à custa de altos investimentos na educação. E investimento na educação significa dizer que você está investindo no aluno, você está investindo no prédio, você está investindo no profissional, você está investindo no aposentado, porque ele precisa, no dia a dia e na prática, ter condições de sobrevivência, ou melhor, o ideal era condições de viver e não de sobrevivência. Então, tem esse papel político, as conferências, e nós estamos aqui para dizer que o SINTE vai, inclusive, elaborar um material. Nós já estamos trabalhando nessa perspectiva. Nós vamos passar para a categoria, e a categoria deve fazer o debate com os estudantes, para os estudantes compreenderem o que é que está se passando e decidir sobre o que quer. Diferente do Mendonça, que desceu de goela abaixo, como a gente fala numa linguagem mais simples, a atual composição do Fórum Nacional de Educação, o Fórum Nacional Popular de Educação, ele tem outro papel, que é de estabelecer o debate o mais amplo possível. Então Fátima, essas entidades que estavam no Fórum Nacional de Educação estão agora no Fórum Nacional Popular de Educação. Sim, todas elas, as entidades de cunho científico, as entidades que são ligadas à educação superior, as entidades que são ligadas à educação básica, as centrais sindicais que fizeram parte desse momento, e quem está, na verdade, fazendo a condução é uma comissão que foi eleita democraticamente a nível nacional. Em cada estado vai ter uma comissão também que já foi, por exemplo, nós aqui no Rio Grande do Norte, nós já fizemos a nossa transferência saindo do grupo que estava da Conferência Estadual de Educação para a Conferência Popular de Educação no Estado do Rio Grande do Norte. Isso tem um papel porque tem eixos que são políticos. Tipo, como eu falei, eu gosto muito de frisar aquilo que a nossa categoria quer sentir mais de perto. Os investimentos na educação. A essas alturas, nós deveríamos estar discutindo aí as metas 17 e 18 do Plano Estadual de Educação, dos planos municipais de educação. E, no entanto, nós tivemos um reverso muito grande. Acaba que a gente sendo engolido praticamente pelo monstro. Só que para combater o monstro, a gente precisa se organizar. Lembrar das antigas conferências que nós fizemos, os SBPCs que a gente fazia, a participação, quantas conferências nosso sindicato não fez quando era PRN, depois sindicato para discutir. Então, não há nesse momento uma coisa que é certa, não há nesse momento a menor dúvida. O SINTE vai reagir como sempre reagiu e precisa, porque essa é a função que nós temos enquanto trabalhadores e trabalhadoras, levar a nossa mensagem e ao ponto em que levamos a nossa mensagem, nós esperamos o debate diversificado, aquele debate autônomo, com diferentes autores, com diferentes pensamentos, com pessoas que
que, embora estejam na nossa convivência, sabendo o que está acontecendo, mas ainda pensa diferente. Então, nós estamos com essa oportunidade nas mãos e é o que nós vamos fazer. Nós vamos realizar a nossa conferência estadual no próximo ano, que será precedida de conferências intermunicipais, com os eixos temáticos que estão sendo abordados. O documento, ele contém mais de 150 páginas. Você pode acessar esse documento na página da CNTE, qualquer pessoa pode ter acesso. Tem as conferências livres, ou seja, uma escola pode organizar com a comunidade escolar uma conferência livre. E chamar o pai, chamar a comunidade para discutir o tema de educação. Não é nada que a gente esteja querendo dizer, a única verdade é a nossa. Não, nós estamos dizendo que, infelizmente, autoritariamente, Mendonça Filho rasgou aquilo que foi conferido de direito aos delegados em 2014, que foi eleger os pontos sobre a educação brasileira, as diretrizes e normas que deveriam regulamentar, ou que seja regulamentada, e que Mendonça acaba por subtrair, porque ele acha que pode, ele representa 4.500 pessoas, staff lá do MEC acha que representa, então é lamentável, mas nós vamos ao combate e vamos ao enfrentamento. Ele acha que pode decidir, tomar essas decisões sozinho, né, sem a participação das entidades e da sociedade civil. Ele tem que entender que o programa de governo dele não é o programa do povo brasileiro. Se assim fosse, os 14 anos de PT no poder, teria sido o conteúdo programático do Partido dos Trabalhadores. No entanto, não podia ser. Não podia ser. Ele está entendendo que é o programa do DEM e do PSDB que deve implementar. E nós entendemos que o Brasil é dos brasileiros e não de um governo. Volto a dizer, nunca aqui nesses 13 anos de governo foi governado com o programa do Partido dos Trabalhadores. Tinha realmente posicionamento lá dentro do... Tinha sim, mas a gente não pode tomar o povo brasileiro de assalto, não pode tomar o povo brasileiro de assalto e vender a ideia, a sua ideologia. É por isso que eles têm muito medo da gente, porque ao contrário dele, nós somos extremamente democráticos e chamamos para o debate. E, Fátima, isso aí que você está falando, essa resistência, né, dessas entidades, eu aqui listei, é importante eu anotei, né, para a gente listar, e que ataques são esses à educação, né? Tem aqui a entrega do pré-sal, como você falou, né? Tem também o corte de gastos por 20 anos, né, com aquela PEC dos gastos, com a PEC, que passou no ano passado. Tem também, como você falou, o não cumprimento do Plano Nacional da Educação e, por consequência, os planos estaduais e os planos municipais. Tem também a suspensão de programas como Ciências Sem Fronteiras, Pronatec, FIES, né? É a suspensão ou corte de investimento. Não só isso. Além desses programas, tem a questão da formação acadêmica dos professores. Nós tínhamos um programa de formação exatamente para permitir que o profissional ele se aperfeiçoasse, não é? Que há uma necessidade, todos nós precisamos, e a partir desse acesso, em serviço, ele prestar o melhor serviço à população. E a questão da formação também é algo que está nos cortes já relacionado pelo ministro Mendonça Filho. É um dos pontos, né? Tem aqui também, como você também falou, a reforma do ensino médio. Tem também a terceirização irrestrita, que passou no Congresso, né? E o projeto Escola Sem Partido, né? Que é o Escola Sem Ideologia. Na verdade, Fátima, são dois projetos, né? Escola Sem Partido e Escola Sem Ideologia, né? Se eu não estou enganado, né? Mas um do Isalci e o outro do Rogério Marinho. Marinho. Mas eles são muito parecidos. No final é a mesma coisa, na essência, né? é a mesma coisa. Da prisão para professor, da demissão para professor, da prisão para aluno, da expulsão de estudante que fale em ideologia. E é uma oportunidade, inclusive, eu chamar a atenção da população. Nesses dias agora, que eu estou de repouso, né, porque ainda, lamentavelmente, ainda não fiz a cirurgia, estou no aguardo. Aliás, hoje de noite tem uma boa notícia, não é? A Mil consegue liberar e eu estou correndo para ver se terça-feira eu estou entrando aí nessa cirurgia. Não sei, o médico não se encontra, mas
Tenho tido a oportunidade, como disse, em função desse tempo, tenho tido a oportunidade de fazer algumas leituras. É importante, Fátima, você falar nisso, porque de vez em quando a categoria pergunta e tem curiosidade de saber como é que você está. Né? Você está se tratando, né? Está atenta, né? À luta, está afastada, não está podendo, né? Atuar, mas está atenta. Mas que está aí, né? Se recuperando e com essa notícia aí, né? Esperando a cirurgia, não é isso? Esperando a cirurgia. Eu não estou andando tão bem e não posso fazer esforço, porque se trata de uma questão neurológica, é uma fístula na T12, na minha coluna, e eu não posso fazer muito esforço. Mas a cabeça está muito boa e a gente está tendo a oportunidade de fazer algumas leituras. Como disse, né? Fazendo algumas leituras, me impressiona o seguinte, como é que o povo ainda não conseguiu entender o tamanho do estrago, não só para a educação, mas para o povo em si, que este governo está fazendo. Porque você veja, na minha geração, você conseguia terminar o ensino médio, que era o 2º grau. Ia ser trabalhador. E eu olho e vejo que da minha geração poucos ingressaram na universidade. Mas o povo não está entendendo o reflexo que tem. Eu vejo os aposentados sofrerem na pele os atrasos de pagamento, mas eles não estão sabendo que podemos perder a qualquer hora o piso e perder a nossa correção salarial. Um ou outro ainda pergunta com dúvida, e aí, será que isso vai acontecer? Olha, eu diria que não é será. Já está acontecendo. Já está acontecendo. Agora... Está em processo de discussão. A minha pergunta vocês vão estar conosco nas ruas para barrar? Inclusive barrar Rogério Marinho, que tem sido maléfico. Rogério Marinho, que eu diria que é um dos inimigos número 1 da educação. Não é isso? Além da reforma trabalhista, além dessa proposta de escola sem partido, além de generalizar o seu apoio universal às elites e ao capital imperialista, ele agora quer reduzir até direito na saúde, dos planos de saúde. Então, a pergunta que deve ser feita é: como nós vamos enfrentar o cenário político de 2018 e o que é que nós vamos banir? Como é que a população vai reagir a isso, né, Fátima? É verdade. Agora só uma coisinha, vamos guardar esse assunto, né, continuar no próximo bloco, a gente vai chamar um intervalo e a gente vai continuar batendo esse papo. Então, vamos agora para um intervalo rápido. Até já. O SINT-RN está presente através do Facebook. A fanpage do SINT-RN é atualizada várias vezes ao dia, como notícias provenientes do portal do sindicato e de sites afins. A fanpage mantém um serviço de relacionamento onde os filiados e demais interessados podem obter respostas online a questões apresentadas na forma de comentários e mensagens. O SINT-RN está presente através do jornal. O jornal Extra Classe é usado para aprofundar as notícias específicas da luta, analisando-as e expressando opiniões que ajudem na formação da consciência de luta da categoria e preparando-a para os embates. As matérias e artigos dão subsídios à luta, com argumentos fundamentados em dados e fatos. O SINT-RN está presente através da revista. Extra Classe é uma revista de formação. Tem caráter opinativo e analítico. Expressa as ideias do sindicato na defesa dos trabalhadores em educação, enquanto integrantes da classe trabalhadora. Tem como propósito maior o combate à manipulação política e tenta alienar a classe trabalhadora. O SINT está presente através do rádio. Os programas de rádio são veiculados pelas regionais e núcleos do sindicato com o mesmo propósito do programa de TV e leva a mensagem da luta da categoria aonde não chega o sinal da TV Ponta Negra ou há dificuldade de conexão com a internet. Há também a versão radiofônica do programa Extra Classe, que ganhou o nome de Extra Classe Estadual.
O SINT-RN está presente através do Facebook. A fanpage do SINT-RN é atualizada várias vezes ao dia, como notícias provenientes do portal do sindicato e de sites afins. A fanpage mantém um serviço de relacionamento onde os filiados e demais interessados podem obter respostas online a questões apresentadas na forma de comentários e mensagens. O SINT-RN está presente através do jornal. O jornal Extra Classe é usado para aprofundar as notícias específicas da luta, analisando-as e expressando opiniões que ajudem na formação da consciência de luta da categoria e preparando-a para os embates. As matérias e artigos dão subsídios à luta, com argumentos fundamentados em dados e fatos. O SINT-RN está presente através da revista. Extra Classe é uma revista de formação. Tem caráter opinativo e analítico. Expressa as ideias do sindicato na defesa dos trabalhadores em educação, enquanto integrantes da classe trabalhadora. Tem como propósito maior o combate à manipulação política e tenta alienar a classe trabalhadora. O SINT está presente através do rádio. Os programas de rádio são veiculados pelas regionais e núcleos do sindicato com o mesmo propósito do programa de TV e leva a mensagem da luta da categoria, aonde não chega o sinal da TV Ponta Negra ou há dificuldade de conexão com a internet. Há também a versão radiofônica do programa Extra Classe, que ganhou o nome de Extra Classe Estadual. Eu vou mostrar o para casa, viu, Frank? Ali. Estamos de volta com Extra Classe Web TV ao vivo. Hoje, dia 13 de outubro, nessa sexta-feira 13, após o feriado, e a gente está conversando com a professora Fátima Cardoso, que é a coordenadora geral do SINT-RN. E a gente está falando sobre a CONAP 2018, né, que é a Conferência Nacional Popular de Educação. E antes da gente retomar o papo, Fátima Cardoso, eu quero mostrar aqui para a categoria, aqui na câmera, nessa câmera aqui, Frank, que é o Para Casa de Outubro, né? Que foi lançado na semana passada. Tá ok aí, Marcelo? Tá legal? E está sendo distribuído, né, no SINT, na sede estadual do SINT, né, nas regionais e núcleos e também nas escolas, né? Que tem aqui, como você pode ver, o destaque, né, que é para as escolas que estão esperando, né, passar por uma reforma, né? E aqui na matéria a gente tem como exemplo a Dulce Vanderlei na Redinha, e também o Augusto Severo, né, que há mais de um ano estão interditados esperando essa reforma. E a gente tem também falando sobre a síndrome de burnout, né, que é a síndrome do trabalho, né, do esgotamento físico e mental, e também temos outros assuntos. Você pode, caso você queira ler hoje mesmo, agora mesmo, você pode acessar o site do SINT-RN, www.sintrn.org, e conferir o jornal online e segunda-feira ir lá no SINT e pegar o seu exemplar gratuitamente. Não é isso, Fátima? Ou os seus exemplares para distribuir isso, com a comunidade. Isso, os seus exemplares, né? Que é importante que o professor, né, leve, discuta com os alunos em sala, e que os alunos levem e apresentem aos pais, aos irmãos, aos tios, enfim, né? Que é um instrumento importante, não é isso, Fátima? Verdade. A gente quer reforçar essa ideia, Denô, porque nós estamos vivendo um momento político aonde precisa-se, como disse anteriormente, se ter o debate. O debate com quem pensa contrário, o debate quem é a favor. O debate político, né, Fátima? É fundamental. É fundamental. Ao contrário da antipolítica, né, que eles querem, né? Exatamente. Eles não querem esse tipo de debate, mas nós queremos. Nós não queremos alienar ninguém. Muito pelo contrário. Ao contrário, nós queremos que as pessoas decidam por elas. Nós não precisamos de maneira nenhuma alienar ninguém. Nós estamos levando a oportunidade de discussão e o Para Casa é um instrumento recém-criado no sentido de fazer com que os pais, o vizinho, o irmão, o tio, a tia, o avô, possa ler e até mandar a crítica ao sindicato, porque aí tem endereço. Pode falar diretamente com o SINT, fazendo a sua crítica, ou aquela crítica afirmativa ou aquela crítica que reflete o seu pensamento. Então, nós estamos abertos a isto. Que é um instrumento, né, Fátima, de denúncia, né, que mostra, né, a situação da escola pública, do professor, do funcionário, do aluno, né, dos pais também que são afetados, né,
com essa série de problemas que existem. Então é isso, você pode acessar o site do Sint, fazer a leitura, ir no sindicato e também nas regionais e pegar o seu exemplar ou os seus exemplares para fazer a distribuição. Não é isso, Fátima? Beleza. E vamos lá retomar, a gente estava falando sobre a Confederação, a Conferência Nacional Popular de Educação, olha só, nomenclatura 2018, e a gente estava falando exatamente no finalzinho do primeiro bloco sobre o inimigo número 1 da educação nesse momento, que é o deputado estadual federal Rogério Marinho, não é isso, Fátima? O deputado federal tem se portado como um inimigo que nos lembra até a época de Geraldo Mello. Inimigo este incansável. E ele não faz questão de esconder, né, Fátima? Não. Inimigo esse incansável que tem feito debates trazendo ofensa à nossa categoria, trazendo ofensa aos estudantes, querendo impor a sua ideologia, fazendo um trabalho que eu considero não limpo, porque o trabalho limpo é aquele em que você escuta as ruas, é aquele em que você se permite ouvir o diferente, é aquele em que você pergunta à população se quer isso ou aquilo, e ela vai fazer a opção. Então, se os estudantes, se a população já fez uma opção, ele não tinha o direito e não tem o direito de impor a ideologia dele. Mas é fácil a gente entender o Rogério Marinho, porque ele está se defendendo e defendendo os seus companheiros, que são as elites. Ele nunca pensou em ninguém, a não ser nele mesmo e no seu bem-estar. Então é fácil a gente entender. Qual é a história que o Rogério Marinho tem de luta? O que foi que ele defendeu em termos de educação? No nosso estado e no nosso município. Não é um político de militância, né, Fátima? É um político forjado nos gabinetes, não é isso? Nos conchavos, né? É um político tradicional. Que nasce daquela formatação, né, do político dominador e amigo das elites. Então ele não tem nenhuma relação conosco, pobre que se dane. E para nós, vida, para nós tem sentido. Vida é vida para todos, não é vida para o rico. Não é você ter uma forma de amordaçar as pessoas que são pobres e deixar as elites nos colégios privados sem nenhuma mordaça. É fácil para ele fazer isso. Agora, para a gente precisa combater. E em 18, eu tenho dito que ele está comprando uma briga com um sindicato que não desiste de lutar. Em 18 é o momento da gente banir alguns. E ele está na minha lista de recomendação. Ele foi Fátima, dos que votaram a favor da terceirização irrestrita, não foi isso? E votou também... Não, ele foi relator do projeto da reforma trabalhista. Isso. E agora ele não tem mais aonde atacar, está atacando os idosos através do sistema, né, de saúde que nós não temos universalizado para todos. E quando se paga um plano de saúde, a perspectiva é que se tenha a maior cobertura possível. E ele agora quer restringir a cobertura dos planos de saúde e, ele quer restringir para os idosos. Mais grave ainda, o idoso tem que pagar mais, que é para dar mais lucro para aquela empresa que você comprou aquele plano de saúde e que paga mensalmente. Então, ele não tem a menor contemplação com ninguém. Aquela empresa que possivelmente financiou a campanha dele ou vai financiar. Com certeza, a gente está sabendo, porque, inclusive, a proposta de reforma eleitoral que eles estão pensando é imoral, é indecente, certo? Eu acho que a sociedade tem que resolver isso. 2018 é hora de extirpar, de tirar e de botar pessoas que são comprometidas com o conjunto. Porque eu acho que a gente não pode ser, por exemplo, deputado, vereador, senador, presidente, governador de um grupo. A gente tem que ser de todos. Olha quanta sabedoria Lula teve. O governo de Lula e Dilma foi um governo para as elites e foi para os pobres. Se tirar as elites, tá certo? Você comete um erro político. E se você tirar os pobres, você vai matar quase 50% do nosso povo. E eles não pensam nos 50% que a gente tem aí de gente pobre no país. Apenas pouco mais de 1.000 famílias detêm toda a riqueza desse país. Para esses, só quer mão de obra desqualificada, mão de obra barata. Para nós, vida é diferente. Vida é você ter acesso à educação,
é você ter acesso à saúde, é você ter acesso à cultura, é você ter acesso ao emprego, ou ser empresário, ou dono do seu próprio negócio. Vida para a gente é isso. E isso incomoda, por isso que eles tanto nos perseguem. Eu fico impressionado, Fátima, porque são coisas tão elementares, tão básicas, né, que estão previstas inclusive na Constituição, mas nem isso mesmo eles querem permitir, que o trabalhador, que o pobre tenha acesso. Pois essas coisas que Denilson, você elencou aí pois agora. Olha, a gente precisa chamar a atenção aí da nossa categoria, incluindo aposentado, funcionário e quem está na ativa também, para esse momento que a gente está vivendo de corte. São mais de 12 projetos que tem. Tem inclusive um projeto que é de um irmãozinho dele, de Rogério Marinho, do PSDB, aonde o senador, a senadora Maria do Carmo, não é, prevê demissão para quem é concursado no serviço público. É uma farsa isso, é uma tragédia, sabe por quê? O serviço público, ele carece de investimento. Quando não tem investimento, não tem como atender bem ao usuário. E nós, professores, nós sabemos muito bem disso. Por quê? Porque, infelizmente, nós convivemos com uma escola sucateada e um aluno que vai muitas vezes para a escola porque lá tem a merenda escolar. E isso, para a gente, é doloroso. E Rogério Marinho, ele não pensa nisso. Ele pensa no voto que o povo vai dar em 18, ele soltar R$50 para um, para outro, e tem muitos, né, que vão agir assim em 18. Comprar o voto e vão se reeleger. Mas eu espero que o povo acorde, que a nossa categoria, ela sabe como fazer, ela sabe como dizer quem é quem, assim como nós estamos dizendo aqui ao vivo, nós estamos dizendo com consciência. Ele não pode dizer que é nenhuma provocação ou ofensa, porque ele não tem nenhuma relação política com as camadas populares, com as camadas pobres. Nunca teve. Qual é o benefício? Eu queria saber qual é o benefício que o Rogério Marinho já trouxe para as camadas pobres. Eu queria saber. Você desconhece, né? Não, desconheço. E Fátima, ele é um, né, dos parlamentares, né, do Estado, né, entre os senadores e deputados, né, que a gente sabe que nunca teve e nunca terá, né, esse vínculo com a classe trabalhadora. E eu acho, a gente sabe, né, que é importante que a categoria entenda esse momento e saiba que 2018 é uma oportunidade de mudar esse quadro, né, quem sabe eleger, como a gente sempre fala, uma bancada, né, de trabalhadores. Sim. Porque em educação. Lá no Congresso, não só aqui como em outros estados. A gente tem a bancada do agronegócio, a gente tem dos banqueiros, a gente tem do setor financista, a bancada da Bíblia. Enfim, a bancada da Bíblia. Nós temos essas bancadas lá. Agora, a parte que defende a educação são muito poucos. Você veja como isso é sério. Na Constituição de 88, destacadamente de professor, nós tínhamos Florestan Fernandes e Paulo Paim. Aí Miro Teixeira, que se destacou na Constituinte de Defesa da Educação, não era da educação. Lula não era da educação, que se destacou. Ah, esqueci, nós tínhamos também a ex-governadora que faleceu, Vilma de Faria, que foi uma das defensoras também, não é? Aquilo que se traz, a gente tem que reconhecer e dizer. A ex-governadora Vilma de Farias também, que fez parte desse grupo. Mas nós tínhamos 2 apenas da educação. 2. E isso reflete hoje. Nós já tivemos uma bancada maior e hoje nós temos uma bancada bastante restrita de educadores no Senado e na Câmara Federal. Que ao longo do tempo, né, Fátima, parece que essa bancada vem diminuindo, né? Infelizmente. Está diminuindo. Né? E, infelizmente, essa última eleição foi a pior que teve. É o Congresso mais conservador, mais nefasto que tem, aliado com o governo atual, e com a maior representação das elites. A pura nata das elites. Agora, na hora de você votar, você tem que pensar. Se você quer ir para a forca mesmo, desse é o pescoço. Senão, vamos trabalhar numa perspectiva de entender o momento que nós estamos vivendo e agir diferente. E a partir desse congresso, que foi eleito em 2014, né, Fátima, não é estranho, a gente consegue compreender essa onda, né, de conservadorismo que a gente está vivendo no país, né, esse eterno retrocesso eu chamo até de fla-flu político, né, que a gente
não consegue entender bem. Sim, Fátima, retomando a CONAP 2018, quando é que ela vai, a previsão, né, está sendo preparado, né, pelas entidades, né, isso através do Fórum Nacional Popular da Educação, e quando é que ela vai acontecer? Nós estamos em processo de preparação, né? Preparação de datas para as conferências. Como é que é esse calendário? Você pode explicar pra gente? As conferências intermunicipais. Primeiro vai ocorrer, não tem ainda a data, as conferências entre os municípios. Vão eleger delegados. Que até o final do ano, né, essas conferências até dezembro, devem acontecer. Nós estaremos fechando. A conferência estadual no próximo ano, em 2018, provavelmente no mês de abril. Né, tem essa data indicada. Nós estamos trabalhando para isso, porque a gente não tem recurso. O recurso vai ser cada militante dá o melhor de si para acontecer esse debate. E dos eixos da conferência que traz, destacando o Sistema Nacional de Educação enquanto um regime de cooperação e regime de colaboração, o que não é hoje. É importante traduzir isso, significa dizer investimentos, certo? Nas estruturas e infraestrutura da educação, significa dizer que o ensino médio não é uma terminalidade, mas que é uma perspectiva de continuidade ou para a profissionalização ou para o ingresso na universidade, porque ele mudou recentemente com Mendonça Filho. Falar da gestão democrática, porque a gestão democrática, ela presume uma ação política bem maior, que é o debate autônomo dentro das unidades de ensino, de acordo com os sistemas de ensino. É a questão da qualidade da educação, uma qualidade social, volto a dizer, aonde as pessoas se sintam sujeitos da sua história. Daí a gente tem o exemplo agora das escolas do Rio Grande do Norte de tempo integral, está sendo um desastre. Por quê? Porque não tem, vamos dizer assim, por parte do governo, um investimento maior em que as escolas possam dar ao aluno o desejo de permanecer nela. Como é que o aluno fica o dia todo numa escola se a escola é sucateada? Se não tem laboratório? Acho que a equipe fica arrancando os cabelos para manter aqueles estudantes. Ou se não tem nenhum refeitório. E, Fátima, você falando aí na Escola de Tempo Integral, eu gosto sempre de lembrar uma visita que nós fizemos mês passado, ali o CEP de Pitimbu, né, que é o Centro, né, de Educação Integral. João Faustino. João Faustino, isso, João Faustino, exatamente. E está até aqui no jornal do Para Casa desse mês, que vocês podem conferir, que a escola foi inaugurada em março, tem uma ótima estrutura, porém os materiais que tem lá foram doados pelos professores, a direção, os pais, enfim, a comunidade escolar. O que o governo colocou lá é muito pouco. No dia que fomos lá, não tinha merenda e os alunos tiveram que ser liberados de meio-dia. E uma das professoras que falou com a gente disse que a secretaria quer que todo mundo permaneça o dia inteiro, né? E até diz, né, se não tem a merenda, leva de casa, né? A professora diz, né, mas e quem não tem para levar, como é que faz? Né, Fátima? Nós temos essas situações... Isso é um exemplo, mas é uma situação que se repete em vários outros centros de educação. Educação de qualidade, ela requer, vamos dizer assim, muito mais do que a palavra qualidade. Ela pressupõe que você tenha profissionais que tenham condições de permanecer naquela unidade, como é na universidade, como é no IFRN, que tem uma carreira que permite, e os professores ficam, ali eles sabem que vão fazer mestrado, sabem que vão fazer doutorado. Pressupõe que haja laboratório pessoal o tempo todo, o que não acontece de novo, porque lá no João Faustino, na verdade, não só falta equipamentos, mas também faltou professor já, de não ter professor. E em muitas dessas escolas, até esse momento, ainda não chegou professor. E isso é uma coisa que a gente precisa dizer, não só para denunciar, mas para esclarecer a população que quando a gente fizer um movimento, ela venha para a rua com a gente. Não dá para você fazer só a denúncia puramente ou dizer que está insatisfeito. Quando eu não estou satisfeito, eu vou procurar resolver. E resolve-se cobrando os investimentos. Por falar nisso, né, em plena crise, uma comitiva vai a Roma, o governo do Estado manda
comprar cortinas gastando 38 mil reais, né? Não é muito não, 38 mil é pouco, mas se tem uma crise e salário de professor aposentado atrasado, como é que justifica isso? E como é que justifica, por exemplo, as escolas caindo? Então, tem uma necessidade de se compreender que essas conferências, elas têm estes desdobramentos de carreira, de valorização, de formação, de estrutura, de infraestrutura, de gestão democrática. Do tipo de ensino, né, que está sendo dado. Do tipo da concepção de ensino que está sendo dado, da forma como deve ser a política educacional, que eles desestruturaram a política, que deve ser uma política de Estado. Era para eles estarem dando sequência e não se achando Deus, era para estar dando a sequência ao que foi deliberado nas duas CONAIs. Mas eles se acham Deus e colocam a sua ideologia em prática, o que é bastante diferente do que nós queremos para discutir a educação brasileira. Exato, Fátima. Então, agora a gente vai agora, né? Vamos agora para um rápido intervalo, voltamos daqui a pouco. O SINT-RN está presente através do Facebook. A fanpage do SINT-RN é atualizada várias vezes ao dia, como notícias provenientes do portal do sindicato e de sites afins. A fanpage mantém um serviço de relacionamento onde os filiados e demais interessados podem obter respostas online a questões apresentadas na forma de comentários e mensagens. O SINT-RN está presente através do jornal. O jornal Extra Classe é usado para aprofundar as notícias específicas da luta, analisando-as e expressando opiniões que ajudem na formação da consciência de luta da categoria e preparando-a para os embates. As matérias e artigos dão subsídios à luta, com argumentos fundamentados em dados e fatos. O SINT-RN está presente através da revista. Extra Classe é uma revista de formação. Tem caráter opinativo e analítico. Expressa as ideias do sindicato na defesa dos trabalhadores em educação, enquanto integrantes da classe trabalhadora. Tem como propósito maior o combate à manipulação política e tenta alienar a classe trabalhadora. O SINT está presente através do rádio. Os programas de rádio são veiculados pelas regionais e núcleos do sindicato com o mesmo propósito do programa de TV e leva a mensagem da luta da categoria, aonde não chega o sinal da TV Ponta Negra ou há dificuldade de conexão com a internet. Há também a versão radiofônica do programa Extra Classe, que ganhou o nome de Extra Classe Estadual. O SINT-RN está presente através do jornal. O jornal Extra Classe é usado para aprofundar as notícias específicas da luta, analisando-as e expressando opiniões que ajudem na formação da consciência de luta da categoria e preparando-a para os embates. As matérias e artigos dão subsídios à luta, com argumentos fundamentados em dados e fatos. Estamos de volta com o Extra Classe Web TV ao vivo. E Fátima Cardoso, domingo agora, né? 15 de outubro, mais um dia do professor. Fátima, e você que é professora e tem tantos anos de luta, de militância, né? Qual a mensagem que você deixa para a categoria, para os professores, para os professores, para os seus colegas, né? Da importância, né? Desse tipo de profissional na formação dos filhos da classe trabalhadora? Primeiro, deixar um grande abraço, né, para os profissionais da educação, os professores, as professoras, os que estão na ativa, os que estão aposentados. Dizer que, apesar de tudo, nós precisamos aumentar a nossa resistência, a nossa coragem, o nosso desejo de vencer mais e mais batalhas. Mas, na verdade, de novo, eu quero deixar um recado para o prefeito e para o governador.
Fique à vontade. Então, eles estão assistindo. Se não, mas vão tomar conhecimento. Primeiro, a questão da prefeitura, né? O prefeito Carlos Eduardo deveria saudar a gente nesse 15 de outubro, publicando o que está em duas leis, na 058 e na lei 114, as promoções horizontais da categoria do ensino fundamental e a mudança de nível dos educadores infantis. Como é que pode? O presente que o prefeito vai dar à categoria nesse 15 de outubro é não publicar nada disso. Pior, desde 2013 que nós temos atrasados. Nós temos uma negociação de 2013 que remetia já ter resolvido, né, incrementar no nosso salário mais 10%, que também não está sendo feito. Nós temos aí, como falei há pouco, a data na lei, mas infelizmente eles não estão publicando. E dizer da infraestrutura das escolas, de estrutura, os readaptados, coordenadores, a educação infantil, os estagiários, é assim um abandono, é um verdadeiro abandono. Nós nunca passamos por uma fase tão crítica como nós estamos. Então, nós comemoramos a nossa resistência. Agora, é nosso dever, Denô, cobrar ao prefeito Carlos Eduardo que faça investimentos na educação e coloque em dia o calendário dos aposentados e das aposentadas. E mandar um recadinho também para o governador do estado. O governador, ele, quando entrou, ele fez muitas promessas, promessas de que atenderia às demandas. E logo as coisas começam a gente perceber que vai se aprofundando cada vez mais na categoria o sentimento de perda. A partir do calendário, como é que se explica? Por exemplo, governador, você tem uma receita que vamos dizer assim, de mais de 800 mil para uma folha de 400 mil e você não botou esse calendário em dia? Como? É impossível. É esse o presente que você está dando aos aposentados e às aposentadas? É ficarem sofrendo, cortando água, cortando a luz, deixando de comprar o seu medicamento, porque você está pagando com quase 40 dias de atraso? É isso? É esse o presente no dia 15 de outubro? Então, não, por favor, não façam notas homenageando os profissionais. Nós não aceitamos nenhuma hipocrisia. Primeiro, vamos fazer aquilo que já devia, era o dever de casa de vocês, a lição de casa de vocês, governador, que era exatamente estar com o calendário em dia, estar pagando aos funcionários a ação judicial que nós ganhamos, de ter dado e concedido aumento aos servidores, de um modo geral. Era para o senhor, nesse momento, está vendo que apesar do programa que foi dito que tinha pela Secretaria de Educação de reforma nas escolas, as escolas estão sucateadas. Há pouco nós veiculamos aqui o Para Casa, onde faz a denúncia de duas escolas que há mais de ano que estão interditadas, que é o caso da escola Anice Teixeira Dulce Vanderlei, e a Dulce Vanderlei. Dulce Vanderlei, Anice Teixeira não. Dulce Vanderlei e Augusto Severo. E Augusto Severo, exatamente. Então, não tem como explicar de maneira nenhuma, nesse momento, uma nota para a categoria. Isso é uma ofensa se vocês fizerem isso. Só quem pode se confraternizar entre si somos nós. Nós, professores, temos o que nos confraternizar, que é exatamente, apesar de tudo, nós vamos continuar resistindo, nós iremos fazer a luta. E nós estamos alertando que 2018 é um ano que provavelmente, a continuar o desmonte que está tendo na educação, nós não iremos de maneira nenhuma iniciar o ano letivo. Então, por favor, nem o prefeito, nem o governador façam notinha em homenagem aos professores. Seria uma alusão ofensiva à nossa categoria. Então, Fátima, recado dado, né? E chega de hipocrisia, né? Mais importante do que uma notinha, né? É reconhecer essa categoria que é tão importante. E no domingo, né, dia 15, a gente vai ter mais um Extra Classe TV ao vivo, né? Que vai ser um especial, entre outras coisas, sobre o Dia do Professor, às 10 horas na TV Ponta Negra, com a apresentação do Leuton Lima, e você pode e deve assistir.
E, Fátima, vamos agora fazer a leitura dos comentários, né? Vou pedir a sua ajuda, porque nem todos os comentários estão aparecendo, porque a gente teve e ainda está tendo um probleminha de internet, de conexão na internet, mas vamos lá. Temos um comentário aqui da Neta Oliveira, que manda um boa tarde. Boa tarde para você também, Neta. Obrigado pelo comentário. E vamos lá, como eu estava dizendo, eu vou fazer aqui a leitura dos comentários que estão aparecendo para mim nesse momento. Temos aqui a Gidália Andrade, a diretora Gidália Andrade. Boa tarde, professora Fátima Cardoso e Denor. Fátima Cardoso, mulher guerreira, mesmo enferma, não deixa a luta. E aqui ela manda um parabéns para você. Obrigada. Fátima Cardoso, sinônimo de luta, e parabéns, guerreira, a diretora do SINT-RN, Educação Infantil, a Gidália Andrade. Então, não só Gidália, mas a Neta também, mandar o meu abraço e dizer a essa companheira que nós precisamos dela nas ruas. Assim como Gidália já está, nós precisamos de você na rua, minha amiga, que é para a gente exatamente fazer um contraponto de luta, de resistência e ganhar essa parada como já ganhamos tantas vezes. Isso mesmo, Fátima. Temos aqui o comentário da nossa colega, da minha colega Ziane Dulce. Muito bom te ver, professora Fátima Cardoso. Muita saúde e paz. Obrigada pelos esclarecimentos que enriquecem essa dinâmica ferramenta de comunicação. Obrigado, Ziane. Beijo no coração, Ziane. Grande Ziane. Temos aqui a Gidália Andrade. Novamente, parabéns de novo, excelente trabalho. Obrigado, Gidália. Antes tem uns comentários, antes de Gidália e Ziane, tem uns comentários também. Então vamos lá. Tem a Seição Bezerra. Seição disse: estou decepcionada com tantas mentiras. Seição, nós estamos decepcionadas. O que é natural, é humano se decepcionar, mas a gente nunca se engana, não é? A gente nunca se engana. E eu acho que tem jeito e tem saída. É a gente agir de forma correta, como a gente precisa agir, exatamente fazendo aquilo na hora certa. Acho que 18 é um momento certo, tanto para não iniciarmos um ano letivo, tanto no Estado como no município, se as coisas continuarem assim, como também na hora da decisão do voto. Acho que a gente precisa, se o xadrez exige uma regra para o jogo, esse é um jogo de xadrez. Vamos fazer a nossa regra. Qual é a nossa regra? É exatamente dizer, nós temos critério quando a gente for escolher aqueles que serão nossos dirigentes. Não é suficiente apenas promessa. A promessa parece que ela embeleza as pessoas, a faz adormecerem e elas ficam perdidas. E o que acontece é que depois, quando o gestor entra, o governante entra, ele tem uma atitude muito diferente. A atitude dele é de achar que pode fazer tudo e a ser um modelo. Quer dizer, a população era quem deveria decidir, ele é apenas um gestor. Então, é natural que a gente se sinta assim. A Neta disse que desiste, né, Neta? Nada de desistir. Eu creio, Fátima, que ela está dizendo que desiste, que ela logo embaixo fala de transmissão interrompida. Acho que desistir de assistir a transmissão. Ah, foi. Neta, porque a transmissão, né? A internet está oscilando, a gente está indo e voltando, mas estamos aqui ao vivo. Mas não desista não, viu, Neta? Continue com a gente, mande seu comentário. Obrigado e aquele abraço. Vamos lá, vamos seguindo. Depois da Neta nós temos a Eliene Bandeira. Eliene Bandeira da CUT, não é isso, Eliene? Eliene não, Eliene é do SINT. Do SINT. Eliane Bandeira, isso, que é a presidente da CUT. Isso, eu confundi. Eliene Bandeira, educadora de luta, manda um comentário. Obrigada, Eliene. Obrigado, Eliane, pelo comentário. Temos a Sandra Lins. Parabéns, Fátima, você é um exemplo de luta. Obrigada, companheira, e eu conto com você para a gente formar essa corrente forte. Tem aqui a Modeste Ambiente, é isso? Parabéns, Fátima Cardoso, sempre na luta. Obrigado pelo comentário, Obrigada, Modeste. minha companheira. A Cátia Andrade, que manda aqui o comentário. Isso mesmo, Fátima. Ela está aqui apoiando as suas palavras. Obrigado, Cátia, pelo comentário. Um grande abraço, minha amiga. A Tila Liberato, ela diz aqui, certeza, Fátima Cardoso. Conto com você, como sempre, nas ruas, Tila. Obrigado, Tila, pelo comentário. Nós temos mais comentário aqui, pessoal. Vamos aqui na tela. Tem. Já lemos todos, é isso? Então é isso mesmo, né? Até o momento, nós já temos aqui, Fátima, 1 hora e 3 minutos de transmissão, né? Por enquanto, né, não chegou mais nenhum comentário, mas então
É isso, né, Fátima? É o nosso recado final, né? É o recado final, fica à vontade, Fátima. É recado final. Sempre que a gente vem aqui, a gente acaba falando de um outro assunto, não é? E eu queria me dirigir agora, nessa fase de despedida, eu quero me dirigir aos professores e aos funcionários. Recentemente nós ganhamos uma ação de 2 níveis para os funcionários, não é? É importante ressaltarmos isso porque foi pela via da justiça e, como sempre, a via da justiça, ela demora, mas dessa vez, de novo, foi um fato extraordinário. Nós fizemos o protocolo da ação no mês de fevereiro. No mês de julho, nós tivemos a primeira votação a favor dos funcionários. E quando foi agora no mês de outubro, no início de outubro, nós tivemos a segunda votação que obriga o Estado a fazer o pagamento de 2 níveis para os funcionários. Quero também falar aqui um pouquinho de 2 ações que a gente deu entrada, está demorando um pouquinho. Uma delas é sobre a incorporação da regência. Nós somos muito motivadas e motivados a desconfiar de governo. E 99,99% nós estamos certas. E a incorporação no plano de carreira em 2006, ela ocorreu do valor monetário, ela não ocorreu como percentual. E a gente vinha discutindo e dizendo que estava errado, de forma que hoje a gente tem certeza, não é? Nós fizemos cálculos e entramos com a ação que vai aí para mais de 16 mil pessoas, que foi do período em que ocorreu, vamos dizer assim, a nossa incorporação ao plano de carreira de 2006. A outra ação que também está em movimento e que merece a gente aqui falar é a da URV, da Unidade de Referências de Valor, quando foi transformado o Cruzeiro Real em Real. Essa ação ela tem nos trazido algumas preocupações, porque o Supremo Tribunal Federal, ele diz que não existe mais perda para as categorias. Mas mesmo assim a gente continua naquela linha de teimar, de insistir. E nós estamos aí em fase de fazer cálculos. Algumas pessoas, pelo formato como definiu o Supremo Tribunal Federal, algumas pessoas não têm correção e outras pessoas estão tendo correções que variam de 2% a 3%. Mas eu acho que o papel do sindicato, e acredito que a categoria pensa assim, é buscar. Se você tem direito a 1 centavo, vamos buscar aquele centavo para botar no bolso da categoria. E nesse sentido é que a gente vem insistindo. Como a categoria pergunta muito, eu recebo muitas ligações, muitas perguntas sobre a ação da URV, acho importante que nesse momento a gente toque aqui, nesse finalzinho de conversa, sobre essa ação e essa da regência de classe, que só pega para os professores. Também nós entramos com uma ação contra o Estado do Rio Grande do Norte para pagar 15 dias de férias que são devidas à nossa categoria, de 2006 para cá. De 2006 para cá, para o professor que está em sala de aula, prevê que se pague o terço de férias relativo a 45 dias e não a 30. Hoje eles pagam sobre 30. Tem 15 dias que eles deveriam estar pagando o terço de férias no mês de janeiro sobre 45 dias. Tem 15 dias aí dentro, nós estamos com essa ação e está caminhando bem. E eu espero que tenha agilidade, que é para exatamente a categoria começar a trazer sua papelada, dar entrada, exemplo da pecuniária e da ação de gratificação de títulos, que no momento está sendo negociado com o governo. Então, ok, Fátima, eu quero agradecer mais uma vez por você ter vindo. Foi um prazer bater esse papo com você e seu papo na categoria, não é isso? Então, eu que agradeço e chamar o pessoal para a Conferência Nacional Popular de Educação. Quando o Sinto preparar o material, que mandar para as escolas, vamos acelerar
Vamos botar total força nesse projeto, porque vai determinar do funcionário ao professor da ativa e ao professor aposentado, e que vai determinar aos estudantes pobres do nosso país. Se a gente não fizer um contraponto, volto a dizer, nós seremos uma mão de obra barata, não esclarecida, e pela reforma, como foi a trabalhista, nós vamos ter muitos problemas mesmo, enquanto futuro trabalhador, enquanto futura trabalhadora desse país. Ok, Fátima, obrigado e até a próxima. Vamos nós. Ok, a gente agradece a sua participação, a sua audiência, os seus comentários e o seu carinho. Um bom final de semana para você, né? E eu aproveito para mandar um feliz dia do professor, né? Para todos os professores e professoras, né? Um abraço carinhoso para todos os meus mestres, né? Que eu não vou citar nenhum nome para não ser injusto. E é isso, você pode continuar ligado no SINTERRN através do site, do Facebook, do Twitter, do Instagram e do canal no YouTube. Não deixe de assistir o Extra Classe TV no próximo domingo, às 10 horas, na TV Ponta Negra. E é isso, aquele abraço, até a próxima sexta-feira, às 15 horas, aqui no Facebook. E é isso. Obrigado, tchau. O SINTERRN está presente através do Facebook. A fanpage do SINTERRN é atualizada várias vezes ao dia, como notícias provenientes do portal do sindicato e de sites afins. A fanpage mantém um serviço de relacionamento onde os filiados e demais interessados podem obter respostas online a questões apresentadas na forma de comentários e mensagens. O SINTERRN está presente através do jornal. O jornal Extra Classe é usado para aprofundar as notícias específicas da luta, analisando-as e expressando opiniões que ajudem na formação da consciência de luta da categoria e preparando-a para os embates. As matérias e artigos dão subsídios à luta, com argumentos fundamentados em dados e fatos. O SINTERRN está presente através da revista. Extra Classe é uma revista de formação. Tem caráter opinativo e analítico. Expressa as ideias do sindicato na defesa dos trabalhadores em educação, enquanto integrantes da classe trabalhadora. Tem como propósito maior o combate à manipulação política que tenta alienar a classe trabalhadora. O SINT está presente através do rádio. Os programas de rádio são veiculados pelas regionais e núcleos do sindicato com o mesmo propósito do programa de TV e leva a mensagem da luta da categoria, aonde não chega o sinal da TV Ponta Negra ou há dificuldade de conexão com a internet. Há também a versão radiofônica do programa Extra Classe, que ganhou o nome de Extra Classe Estadual.